Bom, vamos começar. Esperar ser pontual. Já botei aqui para gravar. Vamos lá. Uhum. Então, boa noite para todos. Quem puder deixar o microfone fechado, eu agradeço. É, é, então, eu estou aqui convidando essa noite a Bertine Bezerra, pela Sociedade de Análise Bioenergética do Rio de Janeiro. Eu faço parte da diretoria científica. Meu nome é Marta Bezerra de Mello, estou aqui representando a nossa presidente, a Carolina Sá Ferreira. Então, hoje a Bertine vai falar sobre a saúde mental e a luta antimanicomial. A Bertine, ela é médica, psiquiatra, psicanalista e integrante do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro. Esse tema do sofrimento psíquico, ele sempre interessou a Bertini, tanto que ela chegou a dirigir um grande hospital público federal, o Centro Psiquiátrico Pedro II, no Engenho de Dentro. A Bertini também tem 4 filhos e 5 netos. Então, Bertini, e essa amizade, né, da Bertini com a Saberge já é uma amizade de um longo tempo, né? A Bertini, ela tem uma amizade longa com uma das nossas fundadoras, a Marta Zanetti. Então, ela sempre contribuiu, né, com a visão dela, com conhecimento clínico e teórico. Tá? Então, é isso. Os microfones, então, desligados. Quem puder abrir as câmeras, né, vai ser bem-vindo, que a gente pode ir interagindo até com os olhares, né? Então, Bertini, você está aí, Estou né? aqui, Pode doida mandar, para mandar começar a bala. falar. É isso aí. Tá bom. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né? Em princípio, eu fiquei em dúvida, né? Porque sempre é uma coisa que me emociona muito falar sobre esse tema. É toda uma vida muito voltada ao atendimento das pessoas que sofrem o sofrimento psíquico, né? Eu tenho 51 anos que eu trabalho com isso, então é uma coisa que me dá uma certa, né, uma certa mexida, uma certa emoção muito grande. E falar da luta antimanicomial, falar do sistema, de tudo que envolve a saúde mental, sempre, para mim, é um prazer muito grande, né? Eu queria começar falando, realmente, citando uma poesia da Cecília Meirelles, a nossa grande poeta. Eu vou ler. Mas os sonhadores vão para a frente, soltando seus papagaios, morrendo nos seus incêndios, como as crianças e os loucos, e cantando aqueles hinos que falam de asas, de raios fúlgidos, linguagem de seus antepassados, estranha linguagem humana, nesses andaimes dos construtores de Babel. É isso, loucos. A palavra loucura é muito esquisita, né? Porque ela também traz nela a palavra cura. Então, é interessante como a gente pode perceber na poesia que Cecília Meirelles, que para mim é a nossa grande poeta, fala, é num livro chamado Liberdade, são nos cadernos de viagens dela, que ela fala e ela faz uma referência a crianças, loucos, sonhadores. Que sociedade é essa que nós vivemos no momento que faz ainda, em pleno século XXI, a gente lutar por direitos humanos para e pela vida?
A luta antimanicomial, ela começa justamente porque existe na década de 1960, em plena ditadura, muitos manicômios no Brasil. E naquela época, o atual ministro da Saúde, Leonel Miranda, era dono de um dos maiores manicômios do mundo, que foi o Doutor Eiras de Paracambi, que tinha 2.800 leitos. E na década de 60, em plena ditadura, 67, 68, com aquela mexida enorme e muito mais em 82 foi pior, 1982, que em 82 haviam 98 mil leitos, sendo 465 hospitais no eixo de São Paulo, Rio, Minas e algumas coisas no Nordeste, só de pacientes psiquiátricos. Mas foi em 66 que, com a unificação dos institutos, Instituto da Fundação da Casa Popular, Instituto da Casa da Moeda, Instituto do Banco do Brasil, Banco do Brasil não, dos bancários, e com as pensões familiares, houve uma quebra. E com essa quebra, quem governava na época, na ditadura, teve muito dinheiro. E nessa época, então, começou a questão dos hospitais psiquiátricos, aumentaram profundamente a sua construção, a sua trajeta toda de se internar qualquer um que fugisse de uma certa normalidade. Quando eu falei normalidade, entre aspas, que normal é uma coisa complicada, e nesse momento a loucura passa a ser uma coisa dita da contradição humana. Por quê? O que, que me difere do outro? É o olhar, é a fala, é porque ele tem uma mente que fala coisas que eu às vezes não entendo. Então, se na grande maioria da sociedade, metade das pessoas falam coisas que mais ou menos são compreensíveis e outra metade não fala, eu tenho como dever e obrigação cuidar do que fala e eu não consigo entender. Então, a palavra loucura, né, traz a condição humana da mente caracterizada, né, pelos pensamentos considerados anormais e por símbolos que essas pessoas, com seus pensamentos ditos anormais, diziam. Então, é nesse momento que começa em 70 para 80, no mundo, uma luta que começou na Itália com Franco Basaglia sobre a questão de uma luta antimanicomial. Existe uma lei que esse ano faz 25 anos no Brasil, chamada Lei 10.216, que ela existe desde 2001, o projeto, mas ela só foi homologada em 2016 do nosso deputado de Minas, que em 1987, pela primeira vez, ele coloca esse projeto, que só em 2001 foi para o Senado e só em 2016 é votado como lei antimanicomial. Então, é uma questão de direitos humanos para a vida e pela vida essa lei. A luta, né, entre nós começou mais ou menos em 1980, e nós aqui no Brasil, né?
Mas foi em 60 e em 70 que ganhou força mundialmente, principalmente na Itália, por Franco Basaglia, que propunha um modelo diferente e um modelo territorial. Quer dizer, cada instância teria o seu modelo. E um dos focos dessa lei e do trabalho do Franco Basaglia era que o indivíduo fosse reinserido na população, no social, enquanto sujeito de direito e de deveres. Mas em 1980, no Brasil, a gente começa, né, a gente, que eu me incluo nisso, nesse grupo, que começa a gritar por mudanças nas ditas internações psiquiátricas nos grandes asilos. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o que é o afeto, né? Falar da loucura é falar do afeto que não deslizou em algum momento, porque afeto é vida. É falta de deslizamento, às vezes, e que pode levar a pessoa até a morte. Pulsão de vida, pulsão de morte. Movimentos que se entrelaçam como fios de um tear. Loucura seria quebra na cadeia do afeto. E se somos senhores da vida e da morte, para a nossa sobrevivência, precisamos de afeto. E através de sua manifestação, e é através da sua manifestação que o prazer se coloca. E que através disso é que há sentido na vida. Como falar da loucura enquanto paixão? O que posso saber e falar mais sobre a loucura que também já não tenha sido dito? Existem experiências que dançam harmonicamente entre as obras de fôlego longo e escritos emergenciais. São trabalhos realizados no calor das dúvidas e das inquietações, mostrando viva a memória e buscando sempre respostas. O meu trabalho, né, é na tentativa sempre de mostrar, levantar inquietações e de dividi-las. São trabalhos de um tema urgente, atual e que não temos respostas. As dúvidas que agitam esse turbulento fim de século e, né, início do de 21 com toda a sua força, já temos 26 anos, né? Enquanto a questão da loucura é grande ainda e que ela se modificou na sua manifestação nos últimos anos, e também falar um pouco, mas deixar no ar que nós mulheres temos especificidades na loucura que são diferentes do homem. Mas navegar é preciso e a gente tem que continuar tentando buscar e levar e dizer. Falar da loucura e de paixão é falar, preferencialmente, da diferença. Diferença é falar como se dá para cada um de nós a vida e a singularidade de cada um de nós. Loucura, então, seria diferença. Diferença também na minha concepção e ligação com a questão onde outras questões são intimamente ligadas. Se a loucura é a quebra do afeto, logo, nossa questão principal em nossa prática é o quê? Dar cuidados. Dar atenção, ser solidário. É emprestar o meu corpo ao outro para que ele possa se reconhecer e, se reconhecendo, se sentir com o sentimento de pertencimento ao mundo, à vida. E aí a questão é também política e não somente técnica. E aí o que fazer? O que fazer num manicômio? O que fazer? Porque o trabalho de cuidar é trabalhar subjetividade. E trabalhar subjetividade num espaço real,
que é amorfo, que não tem cor, que é autoritário. Como trabalhar isso? Nem o serviço de saúde mental? Acaba que a reinserção social do sujeito é muito difícil. E fica que o manicômio é considerado o braço psiquiátrico do patriarcado, do racismo e da moral conservadora. Isso é muito pesado, isso é muito tenso. A doença mental também é uma experiência da nossa espécie, porque a doença mental, ela tira a autonomia e a liberdade do sujeito frente ao seu grupo dito normal. Nesse momento, estamos sendo invadidos por várias modalidades de sujeitos e manifestações do mundo. Então, falar de e sobre saúde mental é falar da Lei 10.016. Essa lei é o símbolo de uma revolução no cuidar, no cuidado com a liberdade e autonomia do sujeito. Ela começa em 70, com a mobilização de profissionais, pacientes e familiares, e o tema é Por uma Sociedade Sem Manicômios. Pronto. Movimento de luta antimanicomial na década de 1980. Esse modelo lutava por e completa ruptura com o modelo asilar. Primeiro, a desinstitucionalização. Substituir, então, a internação de longa duração por uma rede de cuidados diversificados e inseridos na comunidade. Segundo, liberdade. Garantir que o tratamento fosse em seu território para que houvesse fortalecimento dos laços sociais e autonomia para o indivíduo. Terceiro, defesa da cidadania. Ser reconhecido e legitimado que pessoas com transtornos mentais são também sujeitos de direitos. E mais interessante é que o movimento conseguiu ser no Brasil todo. Evidente, São Paulo, Rio, Minas, Recife, Salvador, um pouco, porque Salvador depois é que engrenou mais na luta. É o único movimento que aconteceu ao mesmo tempo em todo o Brasil. Então, isso foi assim muito bom. O cuidado hoje é obrigatório ao outro que sofre e que às vezes nem se dá conta disso. Às vezes a pessoa que está sofrendo nem está se dando conta que está sofrendo. E é nesse ponto que há um entrave grande na proposta da luta antimanicomial. Ou aprendemos a cuidar, ou então vamos todos perecer. Por quê? Porque é cuidar do todo. E nós, profissionais, não aprendemos isso na faculdade. E não é não só o médico, é o psicólogo, é o centro social, é a enfermagem, são até os técnicos, porque é difícil, né, cuidar. É difícil cuidar. Porque é cuidar do todo, do corpo, às vezes até do espírito também, do intelecto, é aprender a reconhecer sentimentos, é ainda ter a consciência da morte, da finitude, e para isso ter sempre a necessidade de ter um sentido do porquê você está vivo. Então, há de se ter um projeto de vida, senão a gente não avança no viver. E aí, quando a gente não consegue, a gente fica se sentindo desamparado. Esse buraco que todos nós carregamos dentro de nós, porque somos seres da falta, nascemos como um organismo que tem que virar corpo. Só que virar corpo é o trabalho do psiquismo. E aí? É difícil. Mas nesse momento, com essa proposta da luta,
a gente começa a inaugurar um novo compromisso. E uma das questões, e que até hoje é problema, é como fazer a inserção desse sujeito que está fora dessa percentagem dita normal, como ele volta a ser um sujeito de direitos. Então, assim, o trabalho do curar exige criatividade. Aí, lembrando Cecília Meirelles, que diz que renova-te em ti para você poder se multiplicar. É difícil? É difícil. A maioria de nós, às vezes, não consegue. Esse trabalho do cuidar é um trabalho que é para que todos os seres possam ser felizes, ou para que todos os seres possam obter condições de felicidade. E é como Saramago dizia, que ele viveu toda a existência dele sem envergonhar a criança que ele tinha, que existia nele. O que podemos fazer para sermos pessoas adultas ligadas a questões da manutenção dos direitos, não só para mim, mas para todos que estão, de alguma forma, ao meu redor? Como? Só se pode viver perto de outro e conhecer outras pessoas sem perigo de ódio se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho da saúde, um pouquinho de descanso da loucura. Guimarães Rosa. Manuel de Barros, maravilhoso, fala que tudo que não invento é falso. E diz: eu tive uma namorada que via errado. O que ela via não era uma garça na beira do rio. O que ela via era um rio na beira de uma garça. Ela despraticava as coisas normais e as normas. Dizia que seu avesso era mais visível do que um poste. Com ela, as coisas tinham que mudar de comportamento. Aliás, a moça me contou uma vez que tinha encontros diários com suas contradições. Manuel de Barros. Chegou o instante de aceitar um cheio de misteriosa a vida, para só assim sabermos que vamos morrer. Clarice Lispector. E é da Clarice também que haverá outro modo da gente se salvar? Só existe se criarmos as nossas próprias realidades. É divino isso é divino. Aí vamos criando mil empecilhos. Isso não pode, isso pode, aquela pessoa é assim, aquela pessoa é assado. E aí a gente dá nessa questão toda que eu comecei falando que a loucura tem a ver com afeto. Se temos que nos multiplicarmos, o que será que acontece que a gente não consegue perceber que nas instituições que são instituições repressoras, como os manicômios, quem está lá? Qual é a população? Quem está dentro dos hospícios? Os pobres, os negros, as pessoas desfiliadas da sociedade. Então, o que podemos fazer? Já que três são os pilares da luta antimanicomial, né? Desinstitucionalização, liberdade e defesa da cidadania,
Por que que isso é tão difícil? Por que que esse, esse manicômio é um modelo de pensamento e prática que isola, que controla, que é violenta? O Brasil teve os manicômios mais horrorosos possíveis: Barbacena, em Minas, Juliano Moreira, na Bahia e no Rio de Janeiro, Pedro II, no Rio de Janeiro, Jacareí, em São Paulo, a Casa dos Horrores. Por quê? Principalmente na ditadura. Para que que serviu também isso? Até um tempo atrás, e muito dentro dessa lógica de 60 e pouco para 70, que isso foi até na década de 90, os hospitais psiquiátricos, eles davam lucro ao sistema, muito lucro. Primeiro que até essa época os remédios psiquiátricos eram um dos remédios mais baratos que existiam. Então, a luta antimanicomial, ela existe até hoje. Por quê? Eu vou evoluir, porque na luta, na época da luta, ela se confundiu muito com a reforma psiquiátrica que estava dentro da reforma sanitária, que é onde se tem a criação do SUS, que está aí, que todo mundo vê, que atende. A gente não pode deixar de falar isso, até porque a gente viu na época da pandemia como o SUS foi importante para todos nós. A questão é que, nessa época que se dava muito lucro, os donos dos hospitais psiquiátricos, dos manicômios, eles eram homens de muito poder, os tratamentos eram muito ligados a coisas coercitivas, ou eletrochoque, ou medicações muito pesadas. Como era uma população onde a questão de exames complementares não é feita, raramente se faz algum exame complementar em algum hospital psiquiátrico. Então, era uma coisa de muito lucro, muito lucro. E isso serviu para muitas coisas serem mais difíceis na, na lei antimanicomial. É, na nossa formação médica, né, é muito estranho que a gente não tenha uma capacitação em como atender outras pessoas de outras classes sociais, de outro poder de inserção no mundo simbólico, de aportes linguísticos, porque esse é também um entrave. Eu não posso atender alguém daqui como que mora no Rio de Janeiro, que é do Rio de Janeiro, como alguém que vem do interior do Amazonas ou interior do Nordeste. A proposta da luta antimanicomial, hoje em dia, que são as redes de apoio à questão psicossocial, nos ensina que a saúde mental no Brasil está muito complicada. E no momento atual também. Por quê? É uma coisa para a gente ficar muito atenta o tempo todo, quanto a proposta é muito bonita, mas existem coisas completamente fora do controle. Na proposta da saúde da família, existe os agentes de saúde, comunitário de saúde, que são as ACS. E essas pessoas têm um papel fundamental. No Brasil, existe 53.795 equipes homologadas e pagas pelo Ministério da Saúde, que diz que em 2025, 1 bilhão de pessoas sofrem com algum transtorno mental, segundo dados da OMS. No Brasil,
São 400 mil ACS, agentes comunitários de saúde, onde mais de 265 mil lutam e atuam como ACS. E o restante são agentes de combate a endemias. Essas agentes comunitárias de saúde, elas moram, elas residem no mesmo território e, portanto, são uma peça nessa engrenagem de muita importância, inclusive, que é uma parceria de mais potência, que é trabalhar na comunidade, que é trabalhar com a teoria do copo cheio. Isso é, que vai trabalhar com o que a comunidade tem, baseia-se em quatro potencialidades. Essas agentes, elas visitam as famílias, elas fazem um acolhimento às famílias, elas vão lá para ver quais são os cidadãos que ali residem e precisam de atendimento, convivência com a diversidade, com harmonia, com solidariedade, com aprendizagem de conhecimento, habilidades, atitudes e oportunidades, participação, decisão, protagonismo e ação. O que é isso? Essas ACS, elas visitam as famílias, veem quem na família precisa de atendimento, a gente, colocam na agência do que hoje em dia a gente chama de matriciamento nos postos de saúde. Como é que se dá isso? Então, a gente detecta que na casa 7 lá tem uma pessoa ou acamada. Não se sabe se é um caso psiquiátrico ou não, mas a pessoa está lá acamada. Ela vai, agenda essa pessoa para um médico. Se ela acha que é um caso psiquiátrico, é para um médico clínico com um psiquiatra. Essa pessoa não vai direto para o psiquiatra. Que isso também é uma questão da formação médica complicada. Por quê? Porque não dá ao psiquiatra o poder dele dizer que aquela pessoa é XYZ. Então, se ele for nessa primeira consulta detectado como uma pessoa de atendimento psiquiátrico, ele então fica depois nas outras consultas agendado para o psiquiatra, mas o primeiro contato é com o clínico e com o psiquiatra. E levando em conta que o clínico tem condições de acompanhar alguns casos. A gente não quer aqui mentir que não existe a doença psiquiátrica, ela existe, mas ela é muito menos em percentagem do que a gente pode imaginar. E aí a saúde mental no Brasil fica mais ou menos distribuída assim. Saúde pública no Brasil, 52,54 são distribuídos. Desses 52, 20% sofrem. Procuram um sistema de saúde porque estão sofrendo de alguma maneira. Tem uma prevalência de impacto de 7%. E de 7%, os pacientes dizem que a vida deles está muito ruim e as condições de vida deles são péssimas. Pasme agora, 30% a queixa é de insônia. Insônia é o sintoma mais encontrado no mundo. É antes de quadro depressivo. Por quê? Porque dormir é se permitir esquecer. Esquecer, às vezes, as atrocidades do dia a dia é difícil. Então, nós temos 30%. E sabe quanto de depressão? No Brasil, 5,8%. Agora, o que é mais assustador é que, pela OMS, o Brasil é o país que possui a maior população ansiosa do mundo. Aí a gente se depara com uma série de críticas, e uma delas é: somos um país, não temos vulcão, não temos tsunamis, não temos
estamos muito longe da guerra, entre aspas. No entanto, temos isso. Por que será? Por que será? Este copo cheio de uma comunidade, acolhimento, convivência, aprendizado e oportunidade que pode ser trabalhado para produzir transformação social. Aprender com a vida, pois loucura não se repete. Cuidar deve ser uma prática que gera e regenera a vida. Vamos compartilhar a definição de que ter saúde mental é caber na vida. Vida como lugar de inclusão e de dignidade humana. E aí, como se constrói a reforma psiquiátrica? A reforma foi fruto de uma luta política e não de boa vontade estatal. O Movimento de Trabalhadores da Saúde Mental criou a Frente Nacional Antimanicomial e pressionou por mudanças reais. O marco legal é a Lei 10.216, do deputado Paulo Delgado, que a lei garantia direito às pessoas em sofrimento psíquico, definia que o cuidado deve ser feito prioritariamente fora dos hospitais, restringe internações e exige que sejam por tempo determinado, com laudo médico e acompanhamento. A reforma foi um processo gradual e ela tem 3 eixos principais: fechamento, a criação de uma rede substitutiva, que são chamadas de CAPs, residências terapêuticas e etc. Promoção da cidadania dos usuários, trabalho, moradia, cultura, lazer, afeto. Nem só de comida vive o humano, né? Esse processo é chamado de desinstitucionalização. Não é apenas tirar o paciente do hospital, mas tirar o hospital da vida da pessoa. Envolve reinserção social, reconstrução de vínculos e autonomia. Como funciona? Então, o sistema público hoje, a gente dá o nome de RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. É a política pública que deveria sustentar o cuidado em liberdade. Seus principais componentes são os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, atendimento contínuo com equipe multiprofissional e sem internação longa. Residências terapêuticas, moradias para ex-internos crônicos, existe isso em vários lugares. Consultórios na rua, isso é uma novidade de um tempo, de uns 2, 3 anos para cá. Cuidado de pessoas em situação de rua. Em São Paulo tem um trabalho muito bom. Aqui no Rio tem também, mas em São Paulo está muito mais estruturado. Todo sábado, todo domingo, independente da semana, existe um grupo de psicanalistas da sede Sapiens e de outras instituições de psicanálise em São Paulo, aqui no Rio também tem, que vão atender nas praças. E não é assim, tem que ser com o mesmo terapeuta, psicanalista, não, pode trocar, pode ser o que tiver ali. E isso é muito interessante. Agora, isso mexe com uma série de outras coisas. Unidade de acolhimento, leitos em hospitais gerais e atenção básica integrada. A atenção básica, naquela coisa que eu falei da ACS, ir na residência, trazer o paciente, ele ser agendado, e o médico atender o psiquiatra junto com o clínico, é um complicador. Não é uma coisa fácil, não. Os clínicos até hoje alegam que não têm capacidade suficiente para detectar casos psiquiátricos. Há um desconforto também em se trabalhar 2 médicos com um paciente só. Nem que seja nessa coisa de matriciamento, como diz a palavra. Acolher, você ver o que é que ele precisa, enfim. A questão do acolhimento nas hospitais gerais também é uma outra questão complicada, que está longe de ser resolvida, mas, na prática, a RAP sofre, nesse momento, um desfinanciamento, um sucateamento e disputa com interesses privados. Por exemplo, como clínicas
e comunidades terapêuticas religiosas, que acabam ganhando percentagem para se manterem, né? E que, na verdade, a gente discute a qualidade do trabalho. A qualidade, a questão da coerção, onde se entra como tratamento uma coisa religiosa, é complicado, a gente tem que tomar cuidado. O Brasil possui mais de 3.000 CAPs habilitados em todos os estados, inclusive no Distrito Federal. Em 2004, tínhamos 3.019 CAPs. Da seguinte forma: CAPs 1, oficinas de segunda a sexta para crianças e adolescentes. Tem diferença na complexidade. Atinge no Brasil todo de 15 a 70 mil habitantes. Eu tive uma experiência agora de setembro do ano passado, de 25 para abril agora de 2026, em Maricá, onde eu fui atender, dentro toda essa coisa do matriciamento, né? E me dei conta que esse CAPS 1, que é para crianças e adolescentes, é um município que mais tem trabalho para crianças e adolescentes com a diversidade. É uma coisa impressionante. E não é só para médico, é para todas as categorias que envolvem um trabalho multidisciplinar nesta área. Fono, TO, tudo. Musicoterapia, terapia com psicólogo, é tudo. O CAPS 2 é o horário comercial, ele é mais estendido, inclusive entre sábado e domingo. Cidades médias de mais de 70 mil habitantes, com uma equipe completa. Psicólogo, assistente social, enfermagem, tudo. E o CAPS 3, que tem acolhimento 24 horas, com capacidade de 5 leitos de acolhimento. Com base em dados de meados de 23 e 24, existem aproximadamente 6.595 residências terapêuticas, ou serviços residenciais terapêuticos, que são chamados de SRT, em operação na rede pública de saúde no Brasil. A concentração dessas maioria das residências concentra-se na região sudeste, com 4.715 unidades, seguida pela Nordeste, 1.259. Essa distribuição regional, dados de 23, no Sudeste tem 4.715, Nordeste 1.259, no Sul 399, no Centro-Oeste 175 e no Norte 47. A função delas são casas inseridas na comunidade para pessoas com transtornos mentais que permaneceram em longas internações psiquiátricas e perderam os vínculos familiares. O funcionamento dessas casas abrigam geralmente de 8 a 10 moradores e contam com a equipe de cuidadores e acompanhamento teórico. O programa Consultório na Rua, CNR, parte da atenção básica, atua de forma itinerante com equipes multiprofissionais, incluindo foco em saúde mental. Psicólogos, agentes sociais, todos, para atendimento integral, clínica ampliada e redução de danos. As equipes são divididas em modalidades 1, 2 e 3, variando de 4 a mais profissionais, médicos, enfermeiros e tal. O destaque das equipes é que no Rio de Janeiro, na capital, houve ampliação recente, garantindo cobertura em todas as regiões, com múltiplas equipes, apoiado pela Clínica da Família e centros municipais de saúde. É tudo integrado, tá? Porto Alegre, a capital gaúcha, conta com 4 equipes dedicadas a esse tipo de trabalho, além de outras 7 equipes gerais. Niterói, as equipes estão integradas no programa médico de família. Niterói, Maricá e algumas outras cidades da região praieira. Mas elas só atuam de
segunda a sexta, de 8 às 17. Volta Redonda também atua com equipes multiprofissionais, incluindo psicólogos e médicos para atendimento geral. O atendimento em saúde mental não é exclusivo do consultório de rua. Ele é compartilhado com a rede de atenção psicossocial, com os CAPs. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente já conta nesse momento com 40 unidades de atendimento de rua. O Brasil conta com cerca de 1.894 serviços hospitalares de referência, leitos de saúde mental em hospitais gerais, integrado à rede de atenção psicossocial, as RAPs, do SUS. Esses leitos visam substituir as internações em hospitais psiquiátricos, com um número de unidades de acolhimento específicos, sendo menor que a rede de leitos hospitalares. Pontos chaves. Serviço hospitalar de referência, 1.894 unidades. Unidade de acolhimento, 69 unidades. Adulto e infanto-juvenil, é pouco. Rede complementar. A estrutura ainda conta com 2.795 centros de atenção psicossocial, CAPs, e 801 serviços residenciais terapêuticos. O foco, o modelo busca a desinstitucionalização, priorizando leitos em hospitais gerais para internações de curto prazo, garantindo atendimento humanizado. Por que lutar? A luta antimanicomial é necessária porque a lógica de confinamento continua viva. Internações compulsórias, clínicas privadas que funcionam como depósitos humanos, comunidades terapêuticas religiosas financiadas pelo Estado, ausência de investimento em serviços públicos de base comunitária. Os desafios atuais é o sucateamento das RAPs, né? Que é a rede de atenção psicossocial, falta de verba, desmonte do CAPS. Os CAPs é muito complicado, porque nós, principalmente os médicos, às vezes tendem a só medicar. Não é isso. Você tem que ouvir, você tem que sentir, você tem que ver o que está acontecendo. Precisa medicar às vezes? Ou a grande maioria das vezes? Sim. Agora, quase que a população toda está sendo medicada pelos ansiolíticos do mundo, da vida, porque ninguém aguenta viver sem uma coisa para aliviar a dor, essa dor psíquica, desse buraco que nos falta e a falta para todos nós. Avanço das comunidades terapêuticas é outro desafio. Não confundir comunidade terapêutica com residências terapêuticas. Essas comunidades, elas geralmente têm práticas religiosas e repressivas, recebendo recursos públicos sem regulação adequada. Criminalização da pobreza e da loucura. Aumento de internações compulsórias, medicalização da vida e abandono de políticas de cuidado territorial. Retrocesso político. Governos que desrespeitam a Lei 10/2016. Incentivam internações longas e favorecem interesses privados. Já está tarde, eu então não vou falar da minha experiência quando dirigi um grande hospital do antigo Centro Psiquiátrico Pedro II. Eu tenho um trabalho chamado Desconstruindo Reticências, Construindo para Mudar a Vida, última estação, Engenho de Dentro. E aí eu boto também no trabalho, e aí o Paquiderme se movimentou. Eu entrei lá em 90 e saí em 96. É um trabalho muito difícil, muito difícil. Foi um trabalho muito difícil. Você trabalha também com uma lógica, eu vou ser breve falando isso, porque é uma lógica de que a pessoa Sim, está ali fala um porque você pouquinho quer. para a gente, É, Bertine, pode primeiro que falar. parece que o paciente está ali porque ele quer, internado. Quando eu cheguei, tinham 400 leitos, um hospital com 400 leitos, com quase que a mesma quantidade de funcionários, sendo a maioria 200 mulheres, mais ou menos, como funcionárias,
Das funcionárias de 200, mais ou menos, tinham mais da metade profissionais de auxiliar de enfermagem. E eu costumava dizer que ninguém sonha sem auxiliar de enfermagem. Auxiliar de enfermagem é um trampolim para qualquer outra coisa dentro da saúde. Então, esse hospital era governado antes, regido por um regime que só ficava lá esse tipo de pessoas. Um ou outro era técnico em enfermagem. Né? Eu tinha duas, três enfermeiras para e por esse universo onde 200 funcionários, quer dizer, eram 400 funcionários, não, pacientes, a troca não foi à toa, 400, sendo que 200 eram moradores. Isso é, pacientes que foram ficando, viraram moradores lá. Não quero dizer que dão aqui muitos, além de não terem mais família, ou porque foram abandonados lá, ou foram esquecidos de alguma forma pela família, é, a família também adoece. Não vamos esquecer nisso, nem eu vou entrar nesse detalhe agora, dessa vez. Porém, a permanência de cada paciente desse era de 1 ano internado. Quando eu saí da direção, eram 8 dias. Porque a internação psiquiátrica, se ela tem que existir, é para tirar o paciente do surto. E acabou. Do delírio que ele coloca, às vezes, porque ele não aguenta a vida dele. Então, a loucura serve para quê? É uma das ferramentas pesadas de um sistema ideológico onde o dinheiro é muito, 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 muito a doença da loucura. Então, essa política tem que se fazer com muita ira e com muito amor. E, e tem que ter dinheiro, porque a democracia, para ela se estabilizar ali, nesses lugares onde a discrepância social é muito grande, você tem que ter dinheiro para remanejar as possibilidades de cada sujeito que está ali. E esse é um grande problema também da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, que é tudo muito junto, porque a gente dá remédio, em alguns casos, o próprio serviço dá, a gente pode fornecer as terapias e tudo mais, mas ele geralmente não consegue trabalho. E aí é terrível. E o trabalho lá mudou também porque nós fizemos uma grande revolução dentro do hospital. A gente fez um grupo com toda a enfermagem. Aí eu estou falando enfermagem como um todo, o auxiliar, o técnico e o enfermeiro, sobre belezas da vida do humano e coisas que nós humanos fazemos a essas belezas. Sendo que uma das belezas é ser humano, é ter desejo, é ser bonito, é poder comer uma comida gostosa, né? Então, a gente hoje também luta para que os manicômios judiciários também sofram reformas, entendeu? Também é uma proposta, né? E que todo mundo, independente de gênero, cor, raça, seja bem atendido, seja olhado com um olhar de amor, de afeto. E aí eu poderia falar muita coisa, mas eu quero terminar, porque não se alonga, já são 7:55, com uma poesiazinha daquele livro Homens que Não Amavam as Mulheres. Tem até um filme que o autor do que eu vou ler é Stieg Larsson. Caroline, por que você não fala com os médicos? Lilisbeth responde para Caroline, porque eles não escutam o que eu digo.
Olha como isso é profundo. Então, que a gente possa escutar, olhar, descobrir que silêncio é uma linguagem, porque tem pacientes que não falam. É, descobrir que o que nos fere do outro é uma coisa que a gente não sabe o que é, não é porque ele só delira, é porque às vezes ele teve nenhuma oportunidade na vida de fazer outra coisa para os salvar. Que a gente tenha, na verdade, compaixão pelo outro como se fosse por nós. E eu queria agradecer eu estar aqui podendo conversar um pouco sobre a minha trajetória. Eu digo que o meu atendimento sempre envolve como se eu estivesse num ateliê. Tenho que descobrir um monte de coisas que eu possa usar, utilizar para ajudar o outro a sofrer menos. Obrigada. Que beleza, Bertini. Obrigada. Estou aqui emocionada. É, linda a sua fala, tão rica, é, trazendo tanto afeto, né? Que é isso que faz o outro verdadeiramente se sentir humano, né? É, vamos então abrir. Já tem algumas perguntas aqui no chat. Renata, não sei se quer falar, tá Oi, aí? Bertine. Então, Obrigada pela oportunidade, Mônica. Oi, Oi! que bom En- que você está aí. Descobri por acaso, vendo o status hoje. Vou me inscrever, vamos lá. Então, a minha pergunta está digitada aqui, mas eu vou repetir. Você acredita, né, que agora, 2026, a arte-terapia poderia contribuir nessa luta antimanicomial? As terapias como? Arte-terapia, Ah, perdão, as artes visuais, né? desculpa, é que eu não entendi a arte terapia. Sim, sim, sim. A arte terapia trabalha também com o sofrimento, com os objetos intermediários entre o cliente e o terapeuta, é, no sentido de trazer ele para algo que para ele ainda é confuso às vezes. Então, a arte terapia é bem-vinda, sim, claro. Eu até É. acredito que tem gente que trabalhe já com esse tipo de ferramenta nesses lugares de atendimentos do SUS, dos CAPs. Tem um trabalho do Nísio da Silveira, que além tem o Museu do Inconsciente, tem os CAPs que funcionam lá no Pedro II, no antigo Pedro II, que é o Nísio da Silveira, no Dia de Dentro, os hospitais que foram desmontados, alguns deles são salas de museu, né? Sim, Tem exposição, tem horário para você visitar, para você sim. ir, entendeu? Sim. Em contrapartida à sua resposta, Bertina, eu queria só dar um panorama para você e para o grupo que está aqui na minha realidade profissional. Pessoal, eu sou educadora, artista, trabalho com pesquisa também, e nós estamos recebendo cada vez mais crianças ansiosas e os licenciandos que fazem estágio com a gente também extremamente ansiosos, né? Eu teria que pegar aqui a data de nascimento do grupo que terminou ano letivo comigo, mas são pessoas que estão ali na faixa dos 23, 24, 21, que estão com um lapso assim de. Como é que eu posso explicar? A gente tem que ser muito mais do que o professor lá do estágio e dar um norte para aquele jovem, né? Esse que está vindo se formar como professor, isso na minha realidade de artes visuais. E as crianças.
Não só falando das crianças atípicas, né? Eu não queria entrar em ideia, nada disso, mas no geral, as crianças estão vindo muito ansiosas. Então, esse dado que você nos trouxe hoje, né, de que o nosso país, né, segundo a OMS, é o país com o maior número de ansiosos, a gente está vendo aí e nós, educadores, estamos assim, precisando de ajuda. Por isso eu vim essa palestra para que a gente precisa de ajuda, né? Como Funciona, lidar, isso aí. né? Ah, Tá ótimo. Teve também Flávia também Fonseca perguntando como ficam os hospitais de custódia nesse contexto. Flávia quer falar? A Flávia quer formalizar talvez melhor a. Não, 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 eu acho, é só mesmo uma curiosidade, se os hospitais de custódia seguem a mesma questão dos manicômios que não são de custódia Sim, sim. também. É a mesma lógica. Por isso que um pedaço da luta é que os manicômios judiciários, essa coisa toda da custódia, a gente chegue lá nas reformas, né? Porque é duro, né? É duro, muito duro. Beijo. Georgina também fez uma pergunta. Você quer falar, Georgina, sobre a terapia ocupacional? O pessoal está inibido. Não, é que eu estava tentando desbloquear o telefone, o microfone. Bertine, primeiro, muito prazer ter você aqui, muito obrigada, tá? A Saberge super agradece, tá? A sua presença e a sua apresentação foi extremamente clara e mostrou todo esse caminho que a gente passou no Brasil e no mundo da luta antimanicomial. Eu só estava esclarecendo aqui no chat que a terapia ocupacional, ela veio da doutora Anise, e hoje a gente tem várias formações de arte-terapia com base junguiana, que tem grande entrada ainda nesse universo, e tem um valor incrível. Eu diria, sim, que o Jung, para mim, ele foi uma das figuras que mais trouxe uma possibilidade de linguagem e de um olhar diferenciado para a questão da loucura ter uma linguagem dela que precisa ser respeitada, Com certeza. né? E só lembrando que na história da loucura, né, o próprio Foucault, que super critica a psicanálise o tempo todo, na história da loucura ele diz que a partir da psicanálise a loucura passou a ter uma linguagem, passou a ter uma audição. Então, é só para a gente não esquecer esse valor também da nossa profissão e principalmente de quem vem da análise bioenergética, que vem dessa base freudiana, Uhum. sim. Então, hoje, se a gente olhar, tem análise bioenergética dentro desse meio, tem arte-terapia, tem várias formas de se olhar isso, Sim. né? É. E é muito difícil hoje ainda se ver possibilidade, ainda que remota, de retrocesso de processos que você colocou aí muito bem, você viveu mais ainda do que eu vivi como estudante. Eu vivia o fechamento dos manicômios como estudante. Eu fui estagiária, eu trabalhei dentro de doutoreiras, eu fui para esses lugares, e hoje a gente ter esse risco político de retorno de determinadas práticas é muito difícil. É É. muito difícil. Para quem viveu essa luta, Essa ver época. Uhum. essa época dura e difícil, ver que é possível que a gente ande para trás. Era só E esse é isso. todo um medo atual, né? É. Sim, Mas sim, muito obrigada. Você sim, exatamente, traz. Desculpa, Georgina. Não, exatamente, né? Quando a gente pensou em, né, o tema, qual tema trazer, né? A Georgina
trouxe essa preocupação, essa grande preocupação, né, desse retrocesso é, de tantos caminhos já andados, né? É, é isso aí. Eu comecei em psiquiatria por uma veia muito torta, porque a minha primeira formação não é medicina. E aí eu sofri um acidente, tive que deixar de fazer o que eu fazia antes, mas eu, antes de fazer medicina, eu já conhecia a doutora Nise. Eu pertencia ao grupo de estudo dela que ela tinha no Hospital Pedro II, lá no Engenho de Dentro, que eram com pessoas assim notáveis, né? Pessoal de cinema, de literatura, de pintura, né? E foi maravilhoso. Tudo bem, eu continuei a minha vida e tal. Depois que eu sofri o acidente, eu fiquei 2 anos só em cirurgia, cirurgia, cirurgias e não podia fazer mais o que eu fazia. E aí resolvi fazer medicina. E no curso de medicina, um dia a gente teve aula de psiquiatria num determinado hospital, que foi assim, uma experiência horrível no Espírito Santo, que nessa época eu morava em Vitória, no Espírito Santo, onde, na visita ao hospital, na cadeira de psiquiatria, as mulheres eram nuas e bebiam a água de uma vala que passava. Aí a mulher que menstruava, que estava nua, saía ali o sangue e tal. E aquilo eu fiquei enlouquecida. Eu falei, não é possível, né? E aí não foi daí que eu decidi fazer psiquiatria, não. Daí começou um certo ódio, um certo rancor daquela coisa visceral na gente, entende? De que como ela pode ser tratada assim, enquanto eu, que, né, tenho um poder aquisitivo e tal, estou ali estudando e estou. Só que a maioria de nós que viu aquilo, da minha turma, só eu fiz psiquiatria. Então, assim, é uma coisa. É porque o Paulo não era da minha turma, ele era um ano mais novo. E aí também, que ensino é esse na universidade? Que a psiquiatria são 8 aulas, 15 dias e acabou. Se é o lugar da nossa própria contradição enquanto ser, o que me difere do outro? Não pode ser um curso assim. Envolve filosofia, antropologia, cinema, literatura, o que mais nós temos de belo para poder aguentar esse buraco vazio dentro de nós. Que ele está aí, né? Olha, é um tema que eu gosto, então é melhor você dando feixe. É um prazer, Virgínia. Eu não sei, deixa eu ver só se tem mais alguém que gostaria de. Fernanda, estou vendo, tem mais uma Fernanda. Quais as conquistas da luta manicomial na formação do médico, na formação de futuros psiquiatras, no sentido do cuidado, tal como você expôs? Não sei se quer formular melhor, Fernanda. Olha, eu estou num Ah, não. ônibus urbano, então Certo. lê aí de um jeito, acho que dá para a Bertina entender que eu perguntei. Fernanda, Tá. a nossa formação médica é um horror enquanto psiquiatria, tá? E um dos grandes entraves na luta antimanicomial na prática dos CAPs é o nosso, só você, Fernando, é justamente como a gente concebe que o outro podia ser eu no lugar dele, entendeu? Porque é como se comigo nada vai pegar, mas com ele pegou. Mas aí o que eu faço? Eu posso pelo menos acolher. Mas eu tenho nojo, porque ele é pobre, ele fede, ele cheira mal, porque a gente não vai achar que nos CAPs só vão pessoas cheirosinhas e bonitinhas, não é? Continua sendo aquela mesma categoria de pessoas que eram internadas antes. E a população aumentou muito
a pobreza aumentou muito, e com isso eu não quero fazer uma ligação direta de pobreza com loucura, não quero, porque não é por aí. Mas o ambiente que a gente convive, às vezes, é muito causador de loucuras, né? Então, eu acho Uhum. que nós temos vários entraves na luta, e uma delas é a nossa formação, não só médica, mas da equipe que trabalha. Ouviu, meu amor? Ouvi, mas tem uma frente, tem algum fronte para Tem, melhorar a formação, porque aí não é só em relação ao atendimento público, em relação ao atendimento psiquiátrico em geral, de todas as classes sociais. Quer dizer, como é a formação dos psiquiatras, se a luta antimanicomial conseguiu influenciar um pouco, ou em que sim, a sim, formação. sim, mas é muito pouco essa influência, é pouca. A luta, ela ainda não é autônoma, entendeu? A luta, quer dizer, a mudança, ela não é ainda autônoma. Então, o suficiente, apesar de já ter 25 anos. E viva os 25 anos! É agora, em maio, dia 18, é considerado o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Uhum. Eu Uhum. queria lembrar que Marta Zanetti foi no hospital, quando eu dirigi o hospital, no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, e fez um trabalho lindíssimo com todas as mulheres do hospital. Lindíssimo, lindo, 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 lindo. Eu também não posso dizer que não tive ajuda de muitos amigos, né? Que nem trabalhavam lá, mas que me ajudaram muito com isso, tentando. Para você ter uma ideia, a gente tinha um dia, na sexta-feira, que as pessoas só precisavam trabalhar até meio-dia. Depois de meio-dia era de day livre, né? As pessoas podiam almoçar, e aí tinha uma sala, porque a maioria das pessoas são nordestinas, ou então de Minas, do Espírito Santo, as internadas, e os profissionais idem. Então era um forró, era livre. E isso Uhum. valoriza o trabalho, valoriza o profissional, entendeu? Uhum. Uhum. E é essa, exige muita criatividade. Uhum. Uhum. Com certeza. Cuidar de quem cuida também, né? É, Isso cuidar de aí. quem cuida. Tá ótimo. Então, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Como vocês estão? Foi uma palestra muito rica. Sua experiência, é, todos esses anos, e profunda sobre o tema, né? Nos ilumina, né? Obrigada pelo Um convite. É um prazer, um prazer. E eu queria também, então, te agradecer muito em nome da Saberj, né? Nós temos alguns da Saberj aqui juntos também, a Mônica Rosa, Luana. Estamos aqui te agradecendo de coração ter feito o convite. Espero que essa parceria, né, continue para a gente poder explorar aí, né, Ok. essa experiência sua aí tão viva e tão amorosa e, né, com tanta energia e também convidar todo mundo para o nosso próximo evento, que vai ser vamos fazer um evento presencial lá na Saberj. Vai ser um workshop com a psicóloga e mestre em linguística Carmen Lemos, onde ela vai falar sobre neurociência afetiva na clínica bioenergética, Que tá? lindo. Então, vai ser muito interessante. Você falou da linguagem, da linguística, né? Então, é, Tá aí. né?
né, como é importante, né, também, né, outros saberes, né? Então é isso. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Bertina, novamente. Tá? Boa noite, então. Um Boa beijinho. noite. E a Márcia Zanetti com certeza vai assistir esse vídeo depois. Tá certo. Tá bom? Tá bom, um beijo. Tá bom, Tchau, tchau, querida. gente. Tchau. Ok. Tchau. Boa Um noite, Márcia. beijo. Tchau, Tchau, tchau. boa noite. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.